Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Salmos 116, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação gratidão ao nosso Deus. Quando nós olhamos para os livros de Salmos, a maioria deles tem a identificação do seu autor. Porém, o Salmo 116 não apresenta a identificação de quem escreveu este salmo. Mas os estudiosos, aqueles que pesquisam a respeito da palavra de Deus, eles atribuem esse salmo ao rei Ezequias, que quando estava vivendo uma tribulação muito grande na sua vida, ele teve uma experiência com Deus, no qual a sua vida foi transformada. E nós podemos observar esta situação relatada no livro do profeta Isaías, capítulo 37 e 38. O rei estava sendo, no capítulo 37, estava sendo atacado, não fisicamente, mas atacado através de afrontas do rei da Síria em relação ao Deus de Israel e ao povo daquela nação. E no capítulo 38, Isaías ele traz uma mensagem de profunda tristeza ao rei Ezequias. Ele traz uma mensagem da parte de Deus dizendo que Ezequias deveria pôr em ordem a sua vida, porque os seus dias na face da terra estavam se acabando. E isso trouxe grande tristeza ao coração de Ezequias. Ele orou a Deus, ele chorou diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. E a palavra diz que Deus enviou novamente Isaías à presença do rei Ezequias e disse para ele que ele havia ouvido a sua oração e que lhe acrescentaria mais 15 anos de vida. E diante dessa situação, os estudiosos apresentam que este salmo é um salmo de gratidão de Ezequias pelo amor de Deus sobre a sua vida. E é por isso que nós vamos identificar aqui no início desse salmo o autor dizendo que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu as suas súplicas. E por isso, em sinal de gratidão, ele irá invocar o nome desse Deus maravilhoso durante toda a sua vida. E é interessante, amados, que nós, olhando para o conteúdo desse texto, desse salmo, nós vamos ver aqui realmente a gratidão desse homem por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida, pelos livramentos, pela sua vida, pelo seu reinado. E aqui ele apresenta algumas condições muito interessantes de como nós podemos ser gratos a Deus, de como nós podemos glorificar o nosso Deus. E no versículo 12 desse mesmo salmo, ele começa falando a respeito disso. Ele vai dizer que como ele pode retribuir ao Senhor toda a sua bondade. Ou seja, o que ele pode fazer para agradar a Deus, pela bondade que Deus tem sobre a sua vida. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão a cada um de nós. O que nós podemos fazer para que Deus se alegre e se agrade de nós? É interessante, irmãos, que nós estamos começando esse ano de 2022. E nós tivemos um ano de 2021 muito difícil. Muitas dificuldades nós passamos no ano de 2021. Algumas tristezas. Mas também nós entendemos que foi um ano onde o nosso Deus nos trouxe grandes bênçãos na nossa vida. E isto, irmãos, é um sinal para que nós possamos sermos gratos a Deus. Assim como Ezequias, que se colocou diante de Deus e demonstrou a sua gratidão através deste salmo,
nós também podemos acompanhar o exemplo desse homem e podemos também usar de gratidão para com o nosso Deus. E Ezequias ele vai falar a respeito de como nós podemos ser gratos a Deus. Em primeiro lugar, ele fala que nós devemos invocar esse Deus. Nós devemos chamar a presença desse Deus nas nossas vidas. Depois ele vai dizer que ele vai testemunhar desse Deus. Ele vai mostrar com a sua vida o que Deus representa na sua vida. E não só isso, ele não vai fazer isso em oculto, em secreto. Mas a palavra de Deus, aqui no Salmo 116, diz que ele vai fazer isso diante de todo o povo. Ou seja, ele como rei, ele vai demonstrar isso, essa gratidão, diante de todo o seu reinado, diante de todas aquelas pessoas que ele está comandando no seu reinado. E isso demonstra humildade desse homem. E nós podemos ver que é algo que Deus se agrada, da humildade do nosso coração. Por isso, amados, que esse ano que nós estamos começando possa ser realmente um ano abençoado na nossa vida, mas que nós possamos também ter as atitudes de Ezequias, que nós possamos ser gratos ao nosso Deus, que nós possamos invocar esse Deus maravilhoso no qual nós servimos e que nós possamos testemunhar das maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Mas não somente para nós mesmos, mas nós devemos testemunhar isso na sociedade onde nós vivemos. Falar a respeito desse Deus maravilhoso que nós servimos, que é o único Deus que pode nos dar vida, assim como Ele acrescentou anos de vida sobre a vida de Ezequias. Esse é um Deus que pode realmente nos trazer vida e vida em abundância, assim como disse o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, ela precisa ser abundante na presença do Senhor. Deus nos concedeu o dom da vida para que nós pudéssemos glorificar o seu nome. E é nesse sentido, irmãos, que eu quero desafiá-los para que esse ano de 2022 seja realmente um ano de gratidão, seja realmente um ano de testemunho de como o nosso Deus, Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e que Deus possa dar a você um coração grato, um coração amoroso, um coração que testemunhe das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesse início de ano. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Obrigado, Pai, por esse início de ano que nós estamos na tua presença. Deus, que nós possamos continuar constantemente, Senhor Deus, diante de Ti. Que nós não venhamos a nos afastar do Senhor e que a nossa vida seja realmente para glorificar ao Teu nome, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos. Fortaleça eles nesse tempo. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja permanente na vida dos Teus filhos e que eles possam se alegrar, que eles possam invocar o Teu nome, que eles possam bendizer ao Senhor, que eles possam testemunhar o quanto o Senhor é um Deus maravilhoso. Fica conosco, fica com cada um dos meus irmãos, Pai, e nos dê a Tua paz. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até a próxima.